Vamos lá, meu povo. Vamos lá, não vamos cansar não. Vambora. Vamos lá, hein? Aposentadoria da pessoa com deficiência. Esse tema foi tratado lá na Convenção Internacional de Direitos Humanos, lá na Convenção de Nova York, em 30 de março de 2007. E foi internalizado pelo nosso decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009. 2 anos depois, essa convenção internacional foi internalizada no nosso ordenamento jurídico por esse decreto 6.949 de 2009, tá? Ele modificou a nossa Constituição, trouxe o tema para a nossa Constituição, e a nossa Constituição também foi modificada lá no artigo 201, parágrafo 1º. A gente leu ele aqui logo no vídeo anterior, logo no início do vídeo, mas eu vou ler aqui com vocês de novo só esse pedacinho. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos da lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos segurados. Aí coloca no inciso 1, com deficiência, previamente submetidos à avaliação psicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E aí o que aconteceu? Em 2013 foi publicada a Lei Complementar que regulamenta essa aposentadoria. Lei Complementar 142 de 8 de maio de 2003. Você tem ela aí, você tem essa lei aí no seu material. E ela está em Word para você fazer todas as suas anotações. Olha o que diz o artigo 1º desta lei. Esta lei complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, segurada do regime geral de previdência social, de que trata o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. Tá vendo? Olha aí. E temos o decreto também, o decreto 8.145 de 2013. Esse decreto altera o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3048, olha aí, 3048 de novo, para dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência. Essa parte foi, ou certamente foi modificada pelo decreto 10.410, vamos ver aqui. O decreto 3048 foi modificado pelo decreto 10.410 de 2020. Só confirmar aqui com vocês. 10.410 de 2020 alterou o decreto 3048. Então, certamente modificou o regulamento da Previdência nessa parte. Por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Mas existem as regras de transição que a gente já viu aqui no decorrer do nosso curso, certo? Também existe a portaria interministerial, olha, vou deixar aqui na descrição. SDH, MPS, ela é conjunta, por isso que é interministerial. MOG, AGU, número 1 de 27 de janeiro de 2014. Aprova, olha só, aprova o instrumento designado à avaliação do segurado da Previdência Social, a identificação dos graus de deficiência, bem como define impedimento de longo prazo para os efeitos do decreto 3048. E aí, aqui é interessante essa portaria interministerial por conta dessa questão da avaliação do segurado e os graus de deficiência. Tá? Eu acho que isso é interessante. Olha o que diz o parágrafo 1º. Esta portaria interministerial aprova um instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência, bem como define impedimento de longo prazo para efeitos do decreto 3048. Artigo 2º. Compete à perícia própria do INSS, por meio de avaliação médica e funcional, para efeito da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, avaliar o segurado e fixar a data provável de início da deficiência e o respectivo grau, assim como identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau. Essa portaria interministerial eu deixei aí no material também,
para você lê-la à vontade, certo? Vamos lá, para a lei complementar 142, o que é deficiência? Quem teria direito quem teria direito a essa aposentadoria? Artigo 1º, para reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata a lei complementar 142, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse artigo aqui, ele é lá da Convenção de Direitos Humanos, aquele decreto que foi internalizado e tudo mais, aquele conteúdo que está aqui. Convenção, olha o que diz o artigo 1º da Convenção. Artigo 1º. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade em condições com as demais pessoas, foi o que a gente acabou de falar. A LOAS, tá, também traz esse conceito de deficiência. Olha só, LOAS, Lei 8.742 de 93. Vou trazê-la, a gente vai tratar de LOAS aqui, ó, o último benefício que a gente vai ver, tá? Então não precisa ir lá agora. Artigo 20 também fala dessa questão, também traz essa questão do conceito de deficiência. Para efeito de concessão do benefício, a prestação continuada considera-se pessoa, é o parágrafo 2º do artigo 20, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Você está vendo que é copia e cola do mesmo artigo, né? Então a gente não precisa ficar dançando aí nesses ordenamentos jurídicos todos. Considera-se impedimento de longo prazo, para fins do parágrafo 2º, aqui traz esse conceito de impedimento a longo prazo, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, portador de necessidades especiais, pessoa com deficiência, por analogia, utiliza-se esse parágrafo 10º do artigo 20 da Lei 8.742, que é a Lei de LOAS, Lei do BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, que produz o quê? Produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos, tá? Como é que é essa aposentadoria, gente? Artigo 3º da Lei Complementar, olha só. É assegurada a concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: aos 25 anos de tempo de contribuição se homem, aos 20 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. Giovanni, o que é isso? Grave, moderada e leve. Que deficiência é essa? Como é que são esses graus? A gente falou disso logo no iniciozinho, falando dos graus lá naquela portaria interministerial, mas a gente já vai falar disso aqui de novo. Então, 25 anos, 20 anos, 25 anos homem, 20 anos mulher, com deficiência grave. Inciso 2º, 29 anos de contribuição, homem, e 24 anos, mulher, com deficiência moderada. Inciso 3º, 33 anos de contribuição, homem, 28 anos de contribuição, mulher, deficiência leve. E inciso 4º, aos 60 anos de idade, se homem, e 55 se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. 60 anos homem, 65 mulher. Aposentadoria por idade são 65 anos homem e ainda pela regra de transição ainda seriam 60 anos mulher. Então 60 anos mulher. Aqui são menos 5 anos ainda. 60 anos homem, 55 anos mulher, com no mínimo 15 anos de contribuição, se provar ali
que esses 15 anos seriam com deficiência, trabalhados ali com deficiência. A grande questão é a seguinte: esse tempo de contribuição para esse último seriam com 15 anos com deficiência. Os outros não necessariamente, certo? Mas tem que ser, os outros, você tem que ter no mínimo esse tempo com deficiência, tá? Esse tempo não pode ser assim, no caso de 29 anos, homem, eu tenho 25 de deficiência e 4 não, os 29. Esse período tem que ser integral. Agora, na hora do cálculo, você poderia incluir outros períodos a mais, certo? Vamos continuar. Giovanni, como é que é feita essa prova de deficiência? Artigo 4º da Lei Complementar 142, ela trata disso pra gente. Olha, a avaliação da deficiência será médica e funcional, tá? O médico seria aquele da assistência social, nos termos do regulamento, ao 348 lá. O grau de deficiência será atestado por perícia médica própria do Instituto Nacional de Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim. A gente vai ver isso daqui, mas pensa o seguinte: você tem uma cegueira, tá? E vamos supor que você nasceu com essa cegueira. Então, olha, você trabalha, você cresceu tal, e conseguiu um trabalho e trabalha ali com aquela cegueira parcial, por exemplo. Então você tem como provar. Vamos supor, Giovanni, mas eu nunca pedi esse tempo especial. O que você pode provar? Você vai lá no INSS e fala, olha aqui, eu nasci cego, nasci parcialmente cego. Então quero que seja reconhecido. Você vai juntar os laudos, os documentos médicos que comprovem desde quando você tem aquela deficiência. E aí vai ser feito um estudo, um laudo médico e tudo mais, e vão reconhecer desde lá de trás esse período, entendeu? Vamos continuar. A Organização Mundial da Saúde criou a CIF, né? Tem a CIF aqui, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Conhecemos muito aqui no Brasil, né? Principalmente na Previdência, como CID, Classificação Internacional de Doença, certo? Essa portaria interministerial, ela fala disso. Olha só o que diz aqui o parágrafo 1º. A avaliação funcional indicada no caput será realizada com base no conceito de funcionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação de índice. Esse índice aqui esse IFBRA aqui é de uma genialidade grotesca. Olha, Índice de Funcionalidade Brasileira aplicado para fins de aposentadoria, IFBRA, tá? Vamos ver como é que funciona essa contagem. Artigo 6º da Lei Complementar 142. A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação exclusivamente na forma desta lei complementar. A existência de deficiência, parágrafo 1º, tá? Anterior à data da vigência da lei complementar, deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação de data provável do início da deficiência. Foi o que eu acabei de conversar aqui com vocês. Parágrafo 2º. A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta lei complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Não tem como, até não tem condições de você falar que tem uma deficiência só por testemunhas ali, é muito difícil isso. Normalmente você tem uma caixinha de remédio, você tem um exame médico, você tem um histórico médico de algum hospital que você foi. Claro que tudo aqui é relativo, vamos supor que a gente esteja falando aqui de uma família rural, ali em condições humildes, dá para isso ser relativizado, mas o artigo 6º, parágrafo 2º, ele deixa bem claro quais são os critérios aqui, certo? Artigo ponto 6, eu coloquei aqui por pontos e tudo mais. Conversão de tempo com deficiência ou sem deficiência. Olha a conversão de tempo. Bem sabemos, está bem claro para a gente que a reforma da Previdência veda a conversão de tempo. Então,
de 12/11 de 2019 para frente, você não converte mais tempo. Essa é a realidade. Certo? Mas vamos ver o que o artigo 7º da LC 142 fala para a gente. O segurado, após a filiação do regime geral de previdência social, torna-se pessoa com deficiência ou, olha só, se o segurado, após a filiação, tornar-se pessoa com deficiência ou tiver grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do artigo 3º desta lei complementar. Aí, olha só, a conversão isso está lá no artigo 70, gente, da Lei 8.213. Tempo comum para deficiência. Pode. Você tem tempo comum, na verdade, você tinha deficiência, mas estava trabalhando e não sabia que podia contar. Aí você descobriu que pode contar e você pega agora, olha, não, eu trabalho como deficiente desde 2000. Então, eu quero que esse tempo seja contado como tempo com deficiência. Pode. Artigo 70 da 8.213. Tempo com deficiência para comum. Também pode. Você pode pegar o seu tempo com deficiência e falar, não, eu quero converter para comum para tentar me aposentar por tempo de contribuição. Antigamente, até 12/11 de 2019. Tempo especial para pessoa com deficiência. Não pode você pegar tempo especial, porque é especial para especial aqui, mas são regimes diferentes. Não dá, certo? Tempo de deficiência para especial, também não dá. E tempo comum para especial, também não dá. Então, olha só, comum para deficiência pode, deficiência para comum pode, especial para deficiência não pode, deficiência para especial não pode, nem comum para especial pode. Certo? Matamos isso daí? Valor da aposentadoria. Isso aqui tem a lei complementar que está regulamentando. Está lá no artigo 8º. Mas ela remete a 8.213 que vai ser modificada. E a reforma da Previdência modificou esse cálculo. Então, como era o cálculo antes da reforma da Previdência? Artigo 8º da lei complementar. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício apurado em conformidade com o artigo 29 da 8.213, é o fator previdenciário lá, nos seguintes percentuais: 100% no caso de aposentadoria de que trata o inciso 1, 2 e 3, aquela grave, moderada e leve, ou 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o limite de 30%. 70%. Mais um grupo de contribuição até no limite de 30% para dar 100% também. É parecido com a aposentadoria por idade antigamente. Mas como é que fica isso daqui, gente? Vai ficar do mesmo jeito que a gente acabou de analisar a aposentadoria especial. Homem, 20. Mulher, no mínimo, 15. 20 anos do homem de contribuição e 15 anos de contribuição da mulher equivale a 60% do salário de benefício, que esse salário de benefício é computado ali 100% do período contributivo, não é isso? Computado de julho até a data do seu requerimento. De julho até a data do seu requerimento, vamos pegar 100%, vai dar um salário de benefício. Desse salário de benefício, se você for homem, 60% equivale a 20 anos de contribuição. E, se for mulher, 15 anos equivale a 60%. Então, para homem, 20 anos de contribuição equivale a 60% desse salário de benefício. E para mulher, 15 anos equivale a 60%. O que sobrar, você multiplica por 2% de contribuição. E aí soma para ver quanto dá. Vamos supor, a gente acabou de ver isso aqui, muito bem. A mulher tinha 20 anos. Então, pegou-se ali 15%, 15 anos dela, deu 60%. Sobraram 20 anos, perdão, tinha 20 anos. Tiraram 15, foi 60%. Esse 5% você multiplica por 2, ou seja, ela teria direito a mais 10%. Então, quanto será a aposentadoria dela aqui especial? 70% do salário de benefício. Antes, não tinha idade e não tinha fator previdenciário. E agora? Agora o bicho pega. Começa ali com 60%, mais 2%
ao que exceder 20 anos homem e 15 anos mulher, certo? Data do início do benefício, gente, finalzinho aqui, a gente já falou, empregados e doméstico, ele tem 90 dias para dar entrada no benefício. Se ele requerer após esses 90 dias, ele não recebe os atrasados, os retroativos, só vai receber da data do requerimento para frente. Se for judicial, se foi totalmente reconhecido judicialmente, da data da citação válida ao INSS. Se ele requeriu administrativamente, foi negado, e ele buscou judicialmente depois, o juiz pode reconhecer da data do requerimento administrativo, certo? Terminamos aqui, gente, eu vou deixar aqui essa portaria interministerial para vocês darem uma olhada. Lá tem essa planilhazinha dessa questão da IFIBRA. Fala, se não tiver 2 pernas, 2 mãos, o dedo da mão, o dedo do pé, se não tiver os membros superiores, membros inferiores, ele trata disso, tá? Eu acho que o mais bacana aqui, que tem sobre essa aposentadoria da pessoa com deficiência, é essa questão, que muitas pessoas são deficientes, tem um nível de deficiência, e ela segue a vida dela, consegue trabalhar normalmente e tudo mais. E aí ela não sabe que ela pode contar o tempo dela, computar, né, converter o tempo dela em especial, tá? E também ela não sabe que há uma redução do tempo de contribuição para ela se aposentar. Eu acho que essa é a grande sacada aqui. A gente sabe que essa aposentadoria ela foi prejudicada, mas ela, por exemplo, aqui não criou limitador de idade para essa aposentadoria. A não ser que ela jogue todos aqui, lá ela fala exposição efetiva a agentes químicos, físicos e biológicos, né? Então, exposição a agentes. Ela não fala da pessoa com deficiência. Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência continua sendo regulamentada pela Lei Complementar 142. E aí, eu acredito que a única coisa que vai ser mudada aqui é a fórmula de cálculo, que sim, essa foi regulamentada pela Emenda Constitucional 103, tá? Espero ter te passado aqui uma visão geral dessa Lei Complementar 142 e as suas nuances básicas aí para você seguir, tá bom? A gente vai tirando as dúvidas e criando problemáticas e soluções aqui no comentário desse vídeo. Um grande abraço e até logo. Tchau!